1h34. Nosso som agora está supimpa. Em nossos estúdios, Cristina Bernardes, essa parceira de todos os momentos, falando sobre carreira, vida profissional. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Kátia, novamente. Prazer em estar aqui e estar com os telespectadores da TV Vila Imperial. Eu estava falando, não sei que você pegou no áudio, quem fez leitura labial sabe, né? Que eu estava com saudades de você. Saudades de estar aqui também. Vamos Obrigada. falar sobre segurando o emprego. Retendo seu emprego, segurando seu emprego. Pois é, e aí, o que você tem para nos trazer sobre essa questão? Eu acho isso muito importante e interessante pelo seguinte, a gente tem hoje em dia muitas ameaças, né? A China fazendo uma série de produtos e a gente achando que daqui a pouco a gente vai perder os nossos empregos porque você compra talvez uma blusa e aquilo não foi fabricado no Brasil, foi fabricado na China. E a gente diz, esse pessoal está invadindo o nosso país e a gente vai perder os nossos empregos. Mas eu acho que cada um tem que dar uma contribuição também para que a gente possa evitar essa invasão. A gente tem muito, como ser humano, muito uma postura de deixar que aquilo seja culpa ou responsabilidade do outro. Entrega a responsabilidade. E não faz aquele pouquinho que podia fazer. Então, a partir de uma conversa que eu tive com um lojista na Rua Tereza, me levou a buscar esse tema para trazer aqui para vocês. O que acontece, né? A gente falou uma série de coisas, como encontrar um emprego, depois como melhorar as competências, como fazer um bom currículo e tudo isso. Tá, mas agora você tem o seu emprego. Então, como é que a gente retém esse emprego? E o que a China tem a ver com tudo isso, né? Uhum. E esse lojista me contou o seguinte, olha, eu acabei de chegar da China 2 semanas atrás, isso foi agora, faz alguns dias, e ele disse para mim, eu fiquei impressionado, porque lá os funcionários das empresas não têm mordomia nenhuma. Eles trabalham 8 horas por dia para ganhar um salário bastante pequeno e quando eles querem fazer um pouco mais de dinheiro, todo mundo na China trabalha 4 horas extras por dia. Quer dizer, no final essa pessoa trabalhou 12 horas por dia. Não tem 3 dias de férias por ano. É uma cultura muito diferente da nossa. E ele disse, o que está acontecendo aqui? Ele falou para mim, nós temos 17 lojas, empregamos 400 e tantas pessoas. Nessas 17 lojas, que não são todas em Petrópolis, tá? Eu estou falando de uma loja de roupas, mas isso vale para qualquer segmento. Então ele disse o seguinte, aqui, mais ou menos depois que passa 6, 7 meses, a gente tem um número grande de empregados que começam a faltar, começa a ter pouca produtividade, aquele empregado está pedindo para ser mandado embora. A questão que você entra naquele processo de zona de conforto, né? Estou empregada. Zona de conforto, ou então quero fazer um troco para ficar as férias de Natal e de verão em casa ou viajando. Então, ele começa a ter uma produção baixa que obriga esse empregador a dispensar essa pessoa. E quando ele dispensa, ele paga aí os seus 40% de multa de rescisória. Enfim, a pessoa depois tem 6 meses de seguro-desemprego. Isso não tem na China. Então a gente fica pensando, gente, vamos ter um pouco de consciência, né? Vamos manter o nosso emprego, mas também ajudar aquele empregador nosso a ir para frente para que a gente também possa ir para frente. É a questão que a gente fala muito do intraempreendedor, essa atitude empreendedora dentro do ambiente. Não necessariamente o empreendedorismo não é só para o empresário. Absolutamente, né? Abrir uma empresa nova. Quer dizer, quem já está empregado, a gente tem que voltar a ter uma cultura de vestir essa camisa de novo. Uhum. Porque se a gente não fizer isso, as roupas vão ficar realmente sempre mais baratas na China e daqui a pouco você não vai ter mais esse emprego, que hoje em dia você acha que pode dispensar, entendeu? Uhum. Bom, mas vamos falar então um pouquinho da pessoa que não está nessa situação de fazendo... É uma pessoa dedicada. Que não está fazendo o corpo mole, como a gente diz na gíria, né? Então eu acho que tem coisa assim, você para manter uma boa posição no seu mercado de trabalho, uma posição forte dentro da sua empresa, primeiro você tem que pegar para si uma crença de educação continuada
e de aprimoramento das suas competências sempre. E se você tem alguma dificuldade de fazer um levantamento daquilo que te falta, ou quais são os seus pontos fracos, eu acho que você deve, inclusive, considerar um programa de coaching, se você tiver num determinado nível hierárquico que te possibilite isso. Se você não tiver nesse nível hierárquico ou um poder aquisitivo que te possibilite arcar com um programa de coaching, que eu acho que é um tema que a gente podia num outro programa explorar também, que é muito interessante, que na realidade o coaching é um programa de condução de carreira muito válido hoje em dia e que eu recomendo muito. Ele serve tanto para você fazer mudanças de carreira, como para você fazer avanços dentro da sua própria carreira. E não necessariamente abraçando uma carreira nova, né? Então, eu acho que para quem não pode assumir, você pode fazer coisas do tipo falar com o RH da empresa, falar com seus pares, ver como é que eles estão te vendo, de uma maneira, obviamente, que você não se exponha a ponto de ser mandado embora. Você vai fazer isso com pessoas que você tem confiança, né? E aí eu acho que uma coisa importante também para a gente reter o emprego da gente é a questão de você diminuir as suas expectativas do que aquela empresa pode te dar. Né? Peraí, isso é interessante. Por quê? Diminuir as expectativas. Eu tenho uma anedota que se conta muito na área de recursos humanos, na área de RH, que eu acho que é interessante a gente contar aqui. É o seguinte. Fala-se de um profissional que foi visitar a empresa porque ele já estava prestes a ser contratado e então a empresa tinha esse hábito, os candidatos finalistas, ela fazia um tour da empresa para aquele candidato. E quando foi a vez dele fazer o tour dele, mostraram para ele, aqui é o nosso refeitório, e estava começando a ser servido o almoço dos funcionários. Então, quando ele olhou lá naquele bandejão, ele viu assim, tinha prato com lagosta, prato com camarão. Nossa, ele ficou impressionado com aquilo. Puxa vida, essa empresa, na hora do almoço, serve camarão, lagosta. Bom, acaba que um tempo depois ele foi o candidato escolhido. E aí, o primeiro dia que ele foi almoçar na empresa, serviram no bandejão uma carne bem dura, bem gordurada e com ossos. Aí ele falou assim, mas eu não entendo isso. Eu vim aqui no dia que eu fiz o tour, estavam servindo camarão e lagosta. Aí o sujeito que estava perto dele falou assim, mas naquele dia a gente estava contratando, hoje você está trabalhando aqui. Isso é anedota de é uma anedota do segmento de RH. Isso é lógico que isso é uma caricatura, né, Kátia? Isso não acontece. Sim, mas de uma certa forma mas tem um fundo de verdade. O fundo de verdade é o seguinte, a gente não pode esperar, por exemplo, existe uma diferença entre o que você espera da empresa e aquilo que a empresa vai te dar. Até porque também não existe empresa perfeita, não existe. Então, todas as empresas têm os seus problemas. Tem os seus problemas. Vão oferecer diversos desafios, né? Pode ser que algumas com mais recursos e outras com menos recursos. E outras com menos recursos. Então, você diz assim, por exemplo, eu tenho... essa empresa não me oferece um trabalho interessante e desafiador. O empresário, ele pensa, o empresário que eu digo, não necessariamente o dono da empresa, pode ser a alta gerência, ela diz, se você não está satisfeito aqui, você vai procurar outro emprego. Então, você tem que ajustar a sua expectativa, entendeu? O meu sonho era ter um chefe que era meu amigo, uns pares maravilhosos, e quando você está lá, está todo mundo, às vezes, querendo um comer o outro, porque um quer subir e um quer deixar o outro para trás. Quer dizer, você não pode gerar esse tipo de expectativa. Que exista um emprego ou um espaço em que você sinta... Que haja sempre critérios justos, transparentes, justos, porque a empresa é feita de gente, né? As pessoas são falhas, entendeu? Então, eu acho que se você quiser manter um emprego, uma das coisas é isso, é diminuir a expectativa, saber que nem sempre essa empresa vai te dar oportunidade de aprendizagem, e aí você tem que buscar isso fora, não é? Que nem sempre vai existir esse ambiente de camaradagem, entendeu? E que é importante a gente ser um pouco mais chinês e menos brasileiro, porque a gente está muito mal acostumado, Kátia. O mundo
Tem gente no mundo que tem 3 dias de férias, a gente tem 30, mais um montão de feriado nesse Brasil, não é? Torce para os feriados emendarem numa semana. Gente, vamos arregaçar a manga e trabalhar, entendeu? Agora, também acho interessante, e a gente tem tempo ainda, né? Tem, tá aqui ainda não nos avisaram que está na então, hora. Tá. Eu acho que também que é interessante a gente ter, assim, algumas medidas que a gente possa tomar se você perceber que você vai perder o seu emprego. Entendeu? Sabe quando você tem aquele feeling? Eu acho que vão me demitir. O que dá para fazer, entendeu? Para evitar, para estancar esse processo. Fazer um ajustamento de conduta. Um ajustamento de conduta, né? Um TAC pessoal. Um TAC individual. Você, me myself, eu comigo mesma, né? Entendeu? Assim. Então, o que acontece? Primeiro, né? Eu acho que você tem que avaliar bem a causa. Se for uma demissão em massa, não, a empresa foi vendida e muita gente vai ser demitida e os salários mais altos vão ser cortados. Bom, não tem muito que você possa fazer sobre isso. Mas mesmo assim, quem sabe vale até chegar para alguém, e antes do processo se desencadear e dizer, olha, eu sei que muita gente vai ter que ser demitida aqui. Eu quero te dizer que eu topo diminuir o meu bônus. Quando tem bônus? E quando não tem bônus? Quando tem puxando na parede. Em tese, você por lei não pode diminuir o salário de uma pessoa, pois né? Sabe? Nós temos esse embate na lei. Eu não sei como, juridicamente, isso poderia ser contornado, se a gente quisesse pedir para diminuir um pouco de salário. Porque, às vezes vale a pena diminuir por um tempo, né? Assim, dá um passo para trás para depois a empresa cresceu de novo, você dá 2 para frente. Mas isso é uma sugestão menos... Mas diálogo é sempre muito bom, né? Sempre muito bom, porque às vezes tem uma saída. Quem sabe eu posso trabalhar em casa durante 2 meses... e você me contrata como autônoma e depois, daqui a um tempo, eu volto como funcionária. Eu acho que fazer uma outra devolutiva, né? Existe um caminho alternativo, né? Porque existe um caminho alternativo, existe uma possibilidade. Não é? Então, eu acho que, sabe, e primeiro você sabe, mas isso é num caso de uma demissão coletiva, mas se não for, eu acho que a primeira coisa que a gente recomenda é que você avalie quais são as causas que vão te levar a perder esse emprego e tentar saná-las o mais depressa possível. Se é porque eu fumo, essa empresa tem um problema com tabagismo e eu insisto em fazer isso, então para de fumar, por exemplo, tá? Mas se é uma coisa, meu inglês está muito enferrujado, está muito ruim, e a empresa já cansou de me dizer que eu preciso melhorar esse inglês. Finalizar, né? Que você... Então, gente, toma uma providência para sanar essa causa, né? Outra coisa, se essa demissão for, assim, você achar que ela vai acontecer logo, né? É começar a ser muito pontual. Chega muito na hora, não seja o primeiro a sair, porque é uma coisa interessante, a gente já não devia ter mais essa questão com horário, né? Porque a essa altura as organizações se acostumaram a serem geridas por produtividade, desempenho, e não se você chegou 15 minutos depois, 15 minutos antes. Mas, se o horário da empresa é 8 horas da manhã, quando você está para perder um emprego, qualquer coisa... essa moça sempre chega atrasada, tudo é um motivo. Então, você já tira menos esse. Isso remete, essa coisa do atraso, quando tem alguém que está prestando atenção nisso, isso toma uma conotação de uma pessoa pouco compromissada, um pouco folgada, entendeu? Então, evite chegar atrasado quando você estiver percebendo que vão te mandar embora, que você está na iminência de perder esse emprego, né? Outra coisa é aumentar a produção. Ninguém quer fazer tal coisa, você diz que quer. Não interessa se você vai ganhar a mesma coisa. Aí é uma batalha para manter o seu emprego, que é importante para você. Sabe? Naquele momento. Você pode até fazer depois um plano B. Empreender, buscar uma nova carreira. Com mas certeza. Naquele momento, né, ficar desempregado não é bom. Né? E por incrível que pareça... Ser mandado embora é pior ainda. Ser mandado embora é pior ainda. E
buscar um novo emprego estando desempregada mais complicado. É mais complicado, é sempre mais complicado. É ruim isso, né? A gente está tentando, e tem várias políticas querendo quebrar os preconceitos, mas eles existem, alguns paradigmas ainda não foram superados. Não foram superados e estão arraigados ainda, né? Entendeu? Então a pessoa realmente tenta... Outra coisa que eu acho que é importante é a pessoa, numa hora dessa, tentar se relacionar muito bem com os chefes e os pares, a chefia como um todo. Uhum. É sempre mais difícil você mandar embora quem você gosta muito. Se uma pessoa tiver a cargo de um gestor, de um chefe, mandar embora um ou outro, vai mandar embora aquele que se relaciona menos, não é? Se for a competências iguais, essa coisa toda. Outra coisa que é importante, a gente já vai terminar. Vamos fechar. Disseram que a gente tem um minuto. É a gente tentar se adaptar ao presente, sabe? Se essa empresa agora ela agora é dona de um coreano, de uma empresa coreana que comprou, então você se adapta, vai ler sobre a Coreia, vai tentar falar algumas coisas em coreano, é se adaptar, né? E, óbvio, atualiza o seu currículo e sai atrás de um emprego novo, porque talvez isso não se sustente muito tempo, né? E eu sei que talvez a gente não esteja em posição de fazer isso, mas para evitar tudo isso que a gente conversou, o seu próximo emprego, tenta aceitar uma empresa que tem uma coerência maior com as suas crenças e mais afinidade com você. Se você puder avaliar isso antes de aceitar um novo emprego, faça isso, tá? Você é uma pessoa que gosta muito de usar roupas muito esportivas e tudo, então não vá trabalhar numa empresa tão... Que exija terno e gravata. Terno e gravata, porque você é mais uma adaptação para você. Uhum. Então, como a gente começou com a China e para fechar, eu acho que vamos ver se a gente fica mais competente, tem mais desafio. Mais atento, né? E vamos segurar esse emprego, porque se a gente não quiser, tá cheio de gente lá do outro lado do mundo que tá afim. E ontem no jornal nós comentamos isso, né? Tem muita gente saindo da Europa e vindo trabalhar aqui. Vindo trabalhar aqui. Então, gente, não é hora da gente ficar provocando demissão, não. É hora de agarrar esse emprego e realmente trabalhar com afinco. Segurar as expectativas. E segurar essas expectativas. Vamos no próximo encontro falar de coaching? Vamos falar de coaching. Vamos falar de coaching. Cristina, obrigada pela tua presença. Obrigada a você pela oportunidade. Nós vamos para um pequeno intervalo, já voltamos.